The last few Saturday nights we've been looking at the book of Nehemiah. Então, nos últimos sábados à noite, a gente tem olhado para o estudo de Neemias. And if you know the story, he was living far away from Israel. E se você conhece essa história, ele estava morando longe demais de Israel. And he had a visit from his brother and friends. Ele recebeu uma visita de seus irmãos e amigos. They gave him bad news about Jerusalem and the Jews there. Eles o deram más notícias sobre os judeus lá em Jerusalém. He was very upset. Ele estava bem chateado. And it says he mourned for many E days. diz que ele lamentou por muitos dias. Aumenta aí. But he used the sorrow to Mas force him to pray. ele usou a tristeza para forçá-lo a orar. And I think when you go through a sorrowful time, Eu acho que quando você passa por um tempo triste, God has a purpose for it. Deus tem um propósito para isso. And it will be good if you use that sorrow to get on your knees and begin to seek God. E será bom se você usar essa tristeza para se ajoelhar e começar a buscar a Deus. And this is what he did, and God revealed himself to him and called him to go back to Jerusalem. Isso que ele fez, Deus se revelou a ele e pediu para que ele voltasse para Jerusalém. Amen. So he shared the vision with a few other men, Então ele compartilhou a visão com outros homens and they began to build. e começaram a construir. And just as Daniela says, do you think this is going to be happy ending? E como a Daniela disse, acho que vai ter um final feliz. It's E just the tal. beginning of the problems. É só o começo dos problemas. So let's go to Nehemiah chapter 4 and let's read out the first 6 verses, please. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativos. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. So that's what we looked at last week. Então é isso que a gente olhou semana passada. So in spite of the opposition, it didn't stop them building. Então, apesar da oposição, não se parou de construírem. And no matter what comes against you, you must not stop doing the work of God. Não importa o que vier contra ti, você não deve parar a obra de Deus. You know that God called you to serve. Sabe que Deus te chamou para servir. You must expect opposition. Você tem que esperar a oposição. This is quite normal. É bem normal. But just continue quietly to serve the Lord. Mas só continue quietamente em servir a Deus. And they built the wall Eles construíram a parede. because the people had a mind to work. Porque as pessoas tinham um lugar para trabalhar. Amen. These people were dedicated. Um ânimo, uma mente para trabalhar. E eram And- dedicados. Amen. They would continue. E iriam continuar. But now we begin with verse 7. The enemy never gives up. Mas o inimigo nunca desista. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. There has never been a work of God that has not been opposed by the enemy. Nunca tinha nenhuma obra de Deus que nunca foi que o inimigo nunca ficou contra. Amen. We expect opposition. Verse 8. A gente espera a oposição. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. I just want to point out one thing. All of them came together.
Só quero apontar uma coisa. Todas essas pessoas vieram juntas. The enemy unites. O inimigo une. Shouldn't God's people unite? Então o povo de Deus deve se unir também, não? The enemy united to attack. O inimigo uniu o povo para atacarem. It's important that God's people unite and stay together. É importante que o povo de Deus se reúne e fiquem juntos. Amen. I want to show you a few verses, Ephesians 4:1-3, and this is what Paul said about unity. Isso que Paulo disse sobre unidade. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amen. It says, make every effort Diz, faça todo o esforço to preserve the unity of the Spirit in the church. para preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz. This unity is given by the Spirit of God, Esta unidade é dada pelo Espírito de Deus, but it's our responsibility to maintain that unity. mas a nossa responsabilidade mantê-la. So, brothers and sisters, don't let the devil use you to divide the church. Então, irmãos e irmãs, não deixem que o diabo te usem para dividirem a igreja. The enemy united against Nehemiah. O inimigo uniu contra Neemias. And if the enemy can unite, why cannot God's people unite? E se o inimigo pode unir, por que o povo de Deus não pode unir? And Paul says, look, in verse 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Amen. Verse 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amen. So there's one body. Tem um corpo. So when you cause division, it's like cutting the body of Christ. Então, quando você causa divisão, é que nem cortar o corpo de Cristo. It's his body. É o corpo dele. And he feels the pain of division. Ele sente a dor de divisão. Amen. And verse 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Okay, so let's return to Nehemiah. I'm not sure what verse we are. Verse 8 maybe? Verse 9? Nehemiah chapter 4. That's 9. So this is how Nehemiah reacted to the opposition. Assim que Neemias reagiu à oposição. Porém, nós orávamos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amen. So is the enemy attacking you? Então o inimigo está te atacando, Trying to discourage you? tentando te desanimar, Trying to stop you serving God? de te impedir de servir a Deus. Well, this must be your reaction. Então essa deve ser a tua reação To pray. para orar. To pray more earnestly than you have done before. Orar mais fervorosamente do que nunca antes. To pray and fast. Orar e jejuar, To pray without ceasing. sem cessar. Amen. We expect the enemy to attack. A gente espera que o inimigo ataque. But the attack will drive us to our knees in prayer. Mas o ataque nos levará aos nossos joelhos em oração. If Nehemiah was here, Se Neemias estivesse aqui, he would say, this is how we built the walls of Jerusalem. ele diria, é assim que a gente constrói as paredes de Jerusalém. The walls are there over 2,000 years later. Os muros estão lá ainda, 2000 anos depois. They were built by Nehemiah and his men. Foram construídos pelo Neemias e os seus homens. And every brick was a prayer. E todos os tijolos eram orações. That's how they built. É assim que construíram. And this church was built on prayer. Esta igreja foi edificada em oração. It continues by prayer. E continua por meio And da it will oração. persevere by prayer. Perseverar por meio da oração. Brother, sister, God is calling you to pray. Irmãos e irmãs, Deus está vos chamando a orarem. There's an enemy. Tem um inimigo. He wants to frustrate you, Ele quer te frustrar, discourage you,
you te desanimar and to divide the e church. de dividir a igreja. But victory comes through prayer. Mas a vitória vem por meio da oração. Look at our Lord in the Garden of Gethsemane. Olhe para o nosso Senhor Jesus no jardim de Getsemane. See all of hell against him. Veja todo o inferno contra ele. But he's praying Mas once. ele está orando And he's praying a second time. uma vez, depois duas And he vezes. throws himself on the ground. E ele se joga no chão. He's praying and praying and praying again. Ele está orando de forma inacabável. And then he rises up off his E knees. depois ele se levanta dos seus joelhos. And no matter what the enemy E does, não importa o que o inimigo faz. he is the calmest person in the Garden of Gethsemane. Jesus é a pessoa mais calma no jardim de Getsemane. And he went to Pilate's palace. Ele foi para o palácio dessa pessoa, He went where the Jews were. onde estavam os judeus. And he walked and carried his cross to Calvary Ele andou e carregou a cruz dele with até Calvário, peace in his com heart, paz no coração dele. because he won the victory in prayer in the Garden of Porque ele Gethsemane. conseguiu a vitória em oração lá em Getsemane. And that's why on the cross he said, finished. É por isso que na cruz ele disse, está consumado. He completed his work. Ele completou a obra dele. Look at the life of Christ. Olhe para a vida de Cristo. See him rising up while it's yet dark Veja ele se levantando, ainda que está escuro, to pray. para orar. See him continuing all night in prayer. Veja ele prosseguindo a noite toda em oração. Amen. He showed us his example, Ele nos mostrou o seu exemplo. and we follow in his E a footsteps. gente deve seguir nos seus passos. Brother, sister, it Irmãos e is the irmãs, most ridiculous thing, a coisa mais ridícula, a Christian that doesn't pray. um cristão que não ora. It's strange. É estranho. It's weird. É estranho. A Christian who doesn't Um pray. cristão que não ora. You're alive in the Spirit. Você é vivo no Espírito. Jesus raised you from spiritual death, Jesus te ressuscitou da morte espiritual. and you confirm your life in Christ by your prayers. Você confirma a tua vida em Cristo pelas orações. Amen. Amen. We heard that testimony 22 A years. gente ouviu aquele testemunho, 22 anos. Amen. And Daniela, I tell you the truth. Eu te digo a verdade. God gave me a promise in 1983 about my mother. Deus me deu uma promessa em 1983 a respeito da minha mãe. She was a Catholic, Ela era católica. and she didn't come till Christ till 2007 on her deathbed. Ela não veio a Cristo até o ano de 2007 no seu leito de morte. 24 years. 24 And her anos. last word was E Jesus. a última palavra dela era Jesus. With her last breath, she cried on the Lord Jesus Christ for Com salvation. o seu último expirar, ela clamou ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. We will never give up. Nós jamais desistiremos. Let Satan do what he likes, Deixe Satanás fazer o que ele quer, but we will never stop praying to our God. mas jamais pararemos de orar ao nosso Deus. Pray without ceasing, Orando sem cessar, because God will answer Porque without Deus- ceasing. porque Deus atenderá sem cessar. Amen. Isaiah chapter 62, verse 1. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Amen. For Zion's sake, I will not hold my peace. Pelo amor de de Sião, eu não calarei. Amen. You're going to pray. Você vai orar. And for Jerusalem's sake, I will not rest. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei. It's work. É obra. Prayer is work. Oração é obra. It's labor. É trabalho. It's not easy. Não é fácil. But God would make you a man and a woman of prayer. Mas Deus te fará um homem ou uma mulher de oração se você fizer isso. 62, verse 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor,
não descanseis. Amen. He set watchmen. Ele colocou os vigiantes He placed them in the church. e os guardas, ele os colocou na igreja. You know, when God saved you, Sabe, quando Deus te salvou, He baptized you into the body of Ele Christ, te batizou no corpo de Cristo, but He positioned you. mas Ele te posicionou. I believe in a God who positions, Eu creio num Deus que posiciona, places you in the exact right church for your growth, e te coloca na igreja que é exatamente certíssima pelo teu crescimento. places you in exactly the right church to develop your ministry. Te coloca exatamente na igreja certa para desenvolver o teu ministério. I have set Eu estabeleci. watchmen upon your Eu walls. coloquei guardas nos seus muros. Amen. When this church started, Quando essa igreja começou, amen. So let me tell you this story. See this man? deixa eu te contar essa história. Esse rapaz He's a aí, little bit crazy. meio doido. Amen. Just a little bit. So he sent me a message one night, Ele me enviou uma mensagem uma noite. and he said, there's a Brazilian girl has nowhere to stay. Ele disse: tem uma menina brasileira que não tem onde ficar. Man, I've heard that story a lot. Eu ouvi essa história já várias vezes. And he says, can she stay in your place? Ele disse: ela pode ficar na tua casa? So I said, okay, when is she coming? Então disse: tudo bem. Quando que ela vai vir? He said, 30 minutes. Ele disse: em 30 minutos. I told my wife, Eu disse para minha esposa and DJ was there, e o DJ. and we formed a human chain A gente formou uma corrente de romanos. because we had to empty a room of all rubbish Que a and gente tinha que esvaziar um quarto de todos bring os it up the lixos aí, stairs. trazer para lá para a escada e tal. But, you know, that was Terena. Essa foi a Terena. But Rafael was not finished. Mas o Rafael não tinha acabado ainda. He met another Brazilian girl in the Paris airport, Ele conheceu outra garota brasileira no aeroporto de Paris. and he sent her to my house as well. E ele a enviou para minha casa também. But here's the interest. I have forgiven this man. Mas I aqui have. está a coisa interessante. Eu perdoei esse homem. But it was the beginning of this church. Mas foi o começo desta igreja. And you know what was unique about these two girls? Sabe o que era uma coisa única sobre essas duas garotas? They were prayer Eram warriors. guerreiras de oração. And God placed them, positioned them in my house Deus as colocou e as posicionou na minha casa. at the beginning of this No church. começo desta igreja. And one of the girls, I knock at her door. E uma das garotas, eu iria bater na porta dela. I was to tell her dinner was ready. I'm knocking and knocking, Era and there's para no answer. eu contar para ela que a janta estava pronta e não tinha nenhuma resposta. And eventually, I had to open the door, E finalmente eu tinha que abrir a porta. and she's on her knees, tears running down her face, ela tem- praying to God. E ela tá nos joelhos dela, com lágrimas no rosto, orando a Deus. I would leave my house at 6 a.m. and I would hear her praying in her room. Eu sairia da minha casa às 6 horas da manhã e eu a ouviria orando. I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day or night. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Some men and women are called to a praying ministry. Alguns homens e mulheres são chamados a um ministério de oração. Amen. You that make mention of the Lord, keep not silence. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. So I ask you, Então eu te peço, when was the last time you got on your knees and te prayed? pergunto, quando foi a última vez que você se ajoelhou e orou? You answer that yourself. Verse 7. Responde isso para você mesmo. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amen. Give God no rest. Dê a Deus nenhum descanso. Imagine this. Imagine isso. God makes an announcement. Deus faz um anúncio. I will only answer prayer between 8 and 10 on Wednesday Eu nights. só atenderei a oração entre as 8 horas e as 10 horas na quarta-feira à noite. Everybody would be waiting. Todos estariam esperando. But the amazing thing Mas a is, coisa incrível é, you can pray anytime,
anywhere. Você pode orar em qualquer hora, em qualquer lugar. Give him no rest Dê a ele nenhum descanso. until he answers the cry of your heart Até que ele responda o clamor do teu coração to save para salvar and to establish, e para estabelecer to strengthen the body of e Christ. para fortalecer o corpo de Cristo. Amen. To evangelize Para and evangelizar send out e missions. enviar as missões. Glory to his precious name. Glória ao seu nome. Amen. Okay, so look, I'm going to skip a lot. Just go to Nehemiah chapter 4 and verses 14 and 15. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amen. Okay, go back. It says, I looked and rose up. Disse, eu vi, eu me levantei. Amen. He knew the walls of Jerusalem were under attack. Ele sabia que os muros de Jerusalém estavam sob ataque. There was so much discouragement. Tinha bastante desânimo. But he looked, Se ele olhou, he saw the problem, ele viu o problema, but he didn't fall down, he rose up. mas ele não se jogou no chão, ele se levantou. Amen. And he brings a word. Ele traz uma palavra. And the first thing he says is, don't be afraid of the E enemy. a primeira coisa que ele diz é: não temais o inimigo. Don't be afraid of those who oppose the gospel of Christ. Não temais aqueles que opõem o evangelho de Cristo. Remember the Lord. Lembre-se do Senhor. Amen. Tomorrow we will obey the command of Jesus. Amanhã a gente obedecerá ao comando de Jesus. He says, take the bread and wine in memory of me. Ele diz: tome o pão e o vinho em minha memória. Remember the Lord. Lembre-se do Senhor. You think of your Você problems. pensa a respeito dos teus problemas. Remember the Lord. Lembre-se do Senhor. He is great Ele é grande and awesome. e incrível. Amen. And fight for your brothers. E lute pelos teus irmãos. Amen. They need you. Eles se precisam. They need your encouragement. Precisam do seu ânimo. They need you to put your arm around them Precisa que você coloque o braço ao redor deles. and to lift them up. E que os levante. Fight for your brethren, your sons and your daughters. Lute pelos teus irmãos, filhos e filhas. Amen. Daniela, fight for your son and for your daughter. Lute Amen. pelo seu irmão, pelo seu filho e pela sua filha. Your wives and your houses. Suas esposas, suas casas. Fight in prayer. Lute na oração. Fight in prayer. Lute na oração. But I close with this. It's a word of encouragement. É uma palavra de ânimo. Amen. God used Nehemiah. Deus usou Neemias. He seemed to know when to give a word of encouragement. Ele parecia saber quando dar uma palavra de ânimo. And I think God is raising up men and women in this church Eu penso que Deus está levantando os homens e mulheres dessa igreja that will have this ministry of encouragement. que terão este ministério de encorajamento. It's a wonderful ministry. É um ministério It is maravilhoso. so necessary. É tão necessário. There is so much discouragement. Tem bastante desânimo. And you brothers who want to preach, E vocês, irmãos, que querem pregar, this is what you need to do. Isso Isaiah vocês precisam 50 fazer. verse 4. Amen. It's great in English. no inglês é Amen. top. You can translate it into Portuguese. Ok. After all the money I spent on Portuguese lessons, man, it's time you do. Ah, Tem uma reação? O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos.
The Lord God has given me the tongue of the learned. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Amen. To be able to teach and preach Para ser capaz de ensinar e pregar. and to encourage the brothers and sisters is a gift from God. E encorajar os irmãos e irmãs é um dom de Deus. And you don't get that gift in a Bible Você college. não recebe esse dom numa faculdade de You Bíblia. either have it or you don't have Ou it. você o tem ou você não o tem. The Lord has given me. O Senhor Deus me deu. And God is giving men in this E church Deus tem dado homens essa the igreja. tongue of the learned A língua dos eruditos. to know how to speak a word in season Para que saibam dizerem boa palavra ao cansado. to him that is weary. Para aquele que está cansado. People coming into church As discouraged, pessoas entrando na igreja desanimadas. depressed, Deprimidas. defeated. Derrotadas. And then the preacher has a word from God. E então o pregador tem uma palavra de Deus. And when they leave the church, Quando saem da they're igreja, completely different. são completamente diferentes. He will waken you morning by morning. Ele te despertará todas as manhãs. Brother, sister, you need to study the word Irmãos e irmãs, morning by morning. Vocês precisam estudar a palavra manhã e manhã. Amen. To store up, E armazenar. like Joseph stored the corn for 7 years. Como José armazenou o milho por muitos anos. And then he was able to share it when people needed it. Depois era capaz de compartilhar, dividir quando as pessoas precisavam. So don't waste this time. Então não desperdice este Let tempo. God waken you morning by morning to get a word from God. Deixe que Deus te desperte todas as manhãs para você receber uma palavra dele. Amen. And finally, Proverbs 14:25. 12:25 is better. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amen. A good word. Boa palavra. Amen. Praise God. These things are precious. Essas coisas são They're preciosas, spiritual. espirituais. They're from the Holy E Spirit. do Espírito Santo. May God use you. Que Deus te use. I'm talking to you guys. May God use you to bring good words. Estou falando a vocês que Deus vos usem para trazerem boas palavras. And you will lift up your brothers and sisters in Christ. Vocês levantarão seus irmãos e irmãs em Cristo. And you will strengthen the body of Christ. Fortalecerão o corpo de Cristo. Amen. Praise God. Don't forget, Danielle.